Olá, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos agora através dessa live. E eu coloco nas tuas mãos essa live e a minha vida. Me ajude a ser útil na vida dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Bom dia, Rick. Bom dia, Zenilda. Bom dia, Tânia. Sejam bem-vinda, Catinha. Obrigada pela presença de vocês. Temos também a Alessandra, Diego. Muito obrigada. Abadia Reis, né? Silva, Darlene, Inês, Vanilda. Sejam bem-vindos, Osvaldo. Perdoe eu não falar o nome de todos agora, né? Que às vezes a gente... eu não consigo falar o nome de todos, mas sintam-se abraçados e receba a gratidão, a minha gratidão pela presença de vocês. Obrigada, gente, por estarem aqui nesta manhã. Então, hoje eu quero conversar com você sobre quais são os tesouros que nós devemos acumular, quais são os tesouros que a gente tem que guardar, né? Lá em Provérbios 4, de 18 a 26, diz assim: entretanto, o caminho dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até se tornar um dia perfeito. O caminho do perverso é como as densas trevas, nem consegue saber onde tropeça. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimos das tuas entranhas, pois são vida para os que encontram e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, você deve guardar, preservar o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Até o 26, né? Que eu li aqui. Afasta da sua boca as palavras perversas e não permita que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olhe sempre para frente, mantenha seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde você anda, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Não desvie, aí é o 27, nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade. Reflete, o 26, reflete sobre as suas escolhas e sobre o caminho por onde você anda. Então, bora lá. Eu já disse aqui, tem um versículo que diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então, e aqui está falando o seguinte, para nós guardarmos o nosso coração, preservar o nosso coração, porque dele depende a nossa vida. Engraçado que aqui está falando para guardar o coração na questão emocional, né? Mas, na verdade, se o nosso coração parar de bater, até na parte física, a nossa vida depende do coração. Mas aqui está falando na parte emocional. São as emoções. Vocês me desculpem, eu vou ficar tossindo e peguei uma gripe aí, não é Covid, tá, gente? Mas tô meio fanha aí, então me perdoem e recebam aí a palavra, né? Tem algumas emoções que muitas vezes nos foram ensinadas que a gente não deve ter, que é ruim a gente ter. A não ser a alegria. A alegria, todo mundo, ninguém discorda da alegria. Ninguém chega pra você e fala assim, deixa de ser alegre, você é alegre demais. Alguém já recebeu esse tipo de conselho? Claro que não, porque a alegria, ela é sempre bem-vinda, né? Se bem que às vezes, eu não sei se você já pensou assim, mas tem gente que pensa assim, tô alegre demais. Que bomba será que vai vir? Tô muito feliz. Hoje aconteceu só coisa boa. A pessoa já fica meio assim, né? Tá tão acostumada a apanhar da vida que quando fica um pouquinho feliz já acha que vai acontecer algo terrível depois. Mas enfim, a emoção como a alegria não é uma coisa que as pessoas nos reprimem, assim, tipo, nos aconselham a não ter. Mas a tristeza, o medo e a raiva parece que é algo que a gente não pode ter, né? Sempre quando tem alguém triste, às vezes você tá triste, chega alguém pra você e fala assim, para disso, não fica triste não, isso vai passar, né? Isso às vezes traz pra gente uma irritação, porque você não tem controle, né? Eu lembro da minha mãe, quando a minha mãe era viva,
Ela tinha várias síndromes, assim, comorbidades, e tinha diabetes já há 40 anos. E era conhecido quando minha mãe estava com a pressão muito alta, porque ela ficava numa tristeza profunda. E aí as pessoas que não sabiam disso, minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, chegava para ela e falava assim: ô, dona Alessi, por que a senhora tá triste? Aí ela nem percebia que ela estava triste, que ela sempre era uma pessoa muito positiva, muito pra cima, né? E ela ficava triste porque as pessoas falavam que ela estava triste. Ela ficava mais triste ainda. Então a emoção como a tristeza, o medo, a raiva, as pessoas, a sociedade não aceita a gente ter. No meio cristão, né, crente não pode ter raiva, né? E a palavra de Deus não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós vamos irar, sim, a gente pode irar, a gente só não pode pecar. A gente não pode usar a nossa emoção para pecar. Mas a emoção, ela vem. E você só precisa guardar o seu coração dessas emoções. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para não tropeçarmos no nosso próprio entendimento. Tem gente que usa esse texto para dizer assim, que aquela pessoa que tem muito entendimento, que ela é muito estudada, ela pode tropeçar no entendimento. Eu já vejo diferente. A Bíblia, quando diz assim, não tropece no seu próprio entendimento, não quer dizer que você é uma pessoa muito culta, muito estudada e vai tropeçar no entendimento. Pode ser. Mas eu acredito que esse tropeçar no entendimento é quando você olha uma situação e entende de forma equivocada. Porque você está sendo guiado pelo seu coração enganoso, por suas emoções. Então a Bíblia diz, cuidado, não tropece no seu próprio entendimento. Então cuidado para você não ser enganado pelo que você está vendo, pelo que você está entendendo. Nós nunca saberemos tudo. Nós nunca teremos certeza de todas as coisas. O único que vê tudo, vê todo o contexto, vê todo o quadro pronto, é Deus. Você não tem ideia do que tem lá na curva. Depois da esquina, você não sabe o que tem. Então, você tem que ter cuidado para não tropeçar no seu entendimento, no que você está entendendo das situações que você vive. Então, não é pecado você ficar triste. Não é pecado você ter medo. Não é pecado você ficar com raiva. O pecado é você permitir que este entendimento do que você está tendo medo, tristeza e raiva, eles ganhem um lugar na sua vida de altar, de destaque, que é o lugar que o Espírito Santo tem que ter na nossa vida, de importância. E nós damos tanta importância, às vezes, para a nossa tristeza, para o nosso medo, para a nossa raiva, que eles ocupam um lugar de idolatria nas nossas vidas. E nós começamos a idolatrar as nossas dores. Fernanda, como assim idolatrar as nossas dores? Você fala mais das suas dores, mais das suas tristezas, mais da sua raiva e do seu medo, do que o que Deus tem feito na sua vida, do que das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Olha, essa é a razão pelo qual porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor, elas são renovadas na nossa vida, porque fala assim, quão grande amor tem Deus por nós. Lá em Lamentações, cadê? Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias dele são a causa da gente não ser consumido. E ela se renova todas as manhãs. Sabe por quê? Porque todo dia de manhã você precisa provocar seu cérebro com pensamentos bons. Todo dia. Aí você fala assim, a Fernanda agora mudou, agora a linha dela é o positivismo. A minha linha é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o seu pensamento. Porque se você perceber, quando você abre os olhos na sua cama, ainda está escuro. Às vezes, de manhã, você abre os olhos. E nós somos bombardeados por pensamentos destrutivos. Você dormiu, mas aquele problema que você estava com ele antes de dormir, você já acorda com ele na sua cabeça. E aqui esse texto é muito bonito, fala assim, olha, no 18, a partir dos Provérbios 4, 18, fala assim, olha, entretanto, o caminho dos justos, o seu caminho, ele não é perfeito. Você não tem um caminho perfeito, eu não tenho. Mas ele é como a luz da manhã, que devagarinho vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito.
Mas para isso, ao abrir os olhos de manhã, você precisa provocar os seus cérebros com pensamentos bons, com pensamentos positivos. Encher a sua mente das misericórdias que acabaram de se renovar. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs para brindar seu coração, para proteger seu coração, porque dele depende a sua vida, o que eu acabei de ler aqui. Vamos lá para as emoções. Por que que a tristeza ela é importante? Não é pecado você ficar triste. Tem gente que fala assim, não, Fernanda, porque dá a impressão que eu não estou sendo grato. Claro que existem momentos nas nossas vidas que nós somos ingratos mesmo, nós não somos gratos, nós não agradecemos, nós somos reclamões. Mas a tristeza, pela tristeza, quando ela chega para mim e para você, ela é para trazer, na nossa vida, não nos jogar expostos, sem proteção, na dor e na tristeza. É para nos fazer refletir, é para nos fazer refletir, reflexionar os nossos atos, refletir sobre o que está acontecendo, porque na alegria, a alegria não traz reflexão. Quando a gente está alegre, a gente está vivendo aquele momento, é tão bom quando a alegria bate na nossa porta, né? Que a gente quer repetir isso, a gente quer que aconteça de novo. Só que não dá para repetir os momentos, sabia? Os seus momentos bons que você viveu no passado, não existe nenhuma forma de você revivê-los. Você pode marcar aquele compromisso que te deixou muito feliz, que você ficou muito feliz dentro com a sua família. Você pode marcar o mesmo lugar. Você pode marcar, chamar as mesmas pessoas, pedir os mesmos pratos que vocês comeram naquele lugar. Ali não vai se repetir a alegria que você teve no passado. Por isso que você não pode ficar preso nas alegrias que você teve no passado. Porque Deus tem alegrias novas para você. As misericórdias se renovam, elas não se repetem. Você entende? Que as misericórdias do Senhor, elas não se renovam, elas não se repetem, elas se renovam. Então, as alegrias que você está preso lá, fala, ai, como era bom, como foi bom, Deus tem coisa nova. Deus tem sensações novas para você sentir. Deus tem coisas novas para derramar sobre a sua vida. Coisa que você nem imagina e pensa. Vamos lá, para a tristeza. A tristeza é importante para que eu e você reflitamos. Para que nós reflexionemos sobre as nossas escolhas, sobre os caminhos que a gente tem tomado. O medo. O medo é muito importante. Porque o medo nos faz proteger, nos proteger, recuar, ser cauteloso. Mas o que o inimigo das nossas almas pega uma emoção legítima, que todo mundo tem, para nos esconder. Para nos deixar covardes diante das situações. E Deus vem com o Espírito Santo e diz, eu não te dou espírito de medo, espírito de covardia. Você pode sentir medo, mas o medo é para você proteger seu coração, para blindar seu coração, para você ter cuidado com seu coração. O medo não é para você se esconder, o medo é para você ter cuidado, ter atenção com as coisas que você joga dentro da sua cabeça, com as coisas que você permite entrar no seu coração. Só que aí vem o inimigo das nossas almas e nos esconde, fala, você vai se machucar de novo, vai se dar mal de novo, as pessoas vão continuar, vão abusar de você, vão manipular você, você vai voltar àquele tempo de escravidão. Aí vem o Espírito Santo e fala, não vai, porque eu tenho coisa nova para derramar sobre a sua vida. E a raiva, gente? E a raiva? Para que a raiva, tem coisa boa na raiva? Será que tem alguma coisa boa na raiva? Como que você como proteger o nosso coração da raiva? Desculpa. A raiva. Primeiro, você precisa entender que todas as emoções foi Deus que deu para você. E lembra que quando Deus fez Adão, o que ele disse? É muito bom o que eu fiz. É muito bom as coisas boas que coloquei no Adão. E é muito bom as limitações também que eu coloquei em Adão. Então não é pecado você ter raiva. Você pode ter raiva sim, porque a raiva te ajuda a ter limites, a colocar limites. Limite nas pessoas. Porque você precisa ter um espaço para você respirar, para você tocar sua vida. E a raiva, ela vem para você colocar limites nas relações. Mas o que a gente faz?
a gente torna isso um altar na nossa vida. A gente torna isso uma injustiça que fizeram na nossa vida. E começamos a idolatrar a raiva. Começamos a guardar ressentimentos. Começamos a guardar mágoas. E aí nós estamos em pecado. Porque a palavra de Deus fala que nós podemos irar. Você pode ficar com raiva. Mas a partir do momento que você dá destaque e percebe que quem te feriu, você não consegue identificar que o inimigo, quem é seu verdadeiro inimigo, é Satanás, e você tem aquelas pessoa que te magoou, que te feriu, que te deixou com raiva, você coloca sobre essa pessoa a responsabilidade total. Aí você fala assim, mas Fernanda, você está passando pano para a pessoa que me machucou. Não, não é isso. A pessoa que te magoou, ela não está bem. Porque pessoas felizes, pessoas plenas, quando ela está plena em Deus, ela não machuca ninguém, ela não magoa ninguém. E quando a pessoa está frágil, quando ela está magoada, ela está ferida, é a pessoa certa que o inimigo das nossas almas usa para ferir outras pessoas. Por isso que quando Jesus diz, olha, orai pelos que você persegue, orai pelos seus inimigos, é porque quando nós oramos, intercedemos por quem nos magoou, você não deixa que a raiva ela tome o trono do seu coração. Porque isso adoece o seu corpo, adoece a sua alma. E acaba que você vai pagar junto com a pessoa que te feriu as consequências das atitudes dela. Porque você vai arrastar essa pessoa a vida toda com você. E o Espírito Santo manda dizer para você, a raiva não é para você arrastar essa dor por anos, com mágoas, com ressentimentos. É para você aprender a colocar limites nas suas relações. É para você aprender a colocar limites nas suas escolhas. Então, a tristeza é para você refletir. Traz reflexão para que você mude de atitude, para que você transforme-se. O medo é para você ter cuidado, tomar cuidado com as pessoas, com as atitudes, com as escolhas, com o que você fala, porque isso vai proteger seu coração. A raiva é porque você precisa aprender a ter limites e colocar limites nas pessoas. Deus está interessado em renovar seus pensamentos todas as manhãs. Mas se você permitir ser enganado pelo seu entendimento, você está sendo enganado pelo seu coração. Porque o seu coração é enganoso. E tudo que você está entendendo de toda a situação que você vive é limitado. Porque você só está vendo o que os seus olhos veem. Só o que a aparência mostra. Entende? E esses são os tesouros que as pessoas que vêm para roubar, matar e destruir você. Deus quer que você acumule tesouros no céu. E os únicos tesouros que dá para você acumular no céu são o fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, domínio próprio. Porque não existe lei nenhuma contra os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, eles cabem em qualquer geração. Eles cabem em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar que você esteja. Não existe uma lei contra os frutos do Espírito. E eles são incorruptíveis, inabaláveis. Ninguém pode roubar. Ninguém pode destruir os frutos do Espírito na sua vida. Salmo 24:8 diz assim: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Deus é invencível em todas as batalhas. Ele vence todas as batalhas. E a maioria das nossas guerras nós temos perdido porque temos acumulado tesouros que a traça corrói e que o ladrão pode roubar. Nós temos colocado os nossos pensamentos e voltado os nossos olhos somente para o que a gente entende. A gente não tem confiado no Deus que nos criou, no Rei da Glória. Tem um versículo aqui que fala, que eu estava lendo aqui, que fala que o nosso caminho, ele não é perfeito, mas ele é como a luz da aurora, que é o versículo 18, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. No 19 fala assim, o caminho dos ímpios não é desse jeito, é escuro, eles caem e nem sabem onde caiu. São roubados e nem sabem por onde veio o roubo.
Então, se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo lesado em alguma área da sua vida, e você não sabe nem de onde veio o tiro, você não sabe nem como sair da situação, está tudo escuro para você, é porque você tem permitido que o seu coração te engane, que as suas emoções enganem o seu coração. E aqui, ó, no 23 de Provérbios 4, diz, acima de tudo, a primeira coisa que você precisa guardar, preservar, é o seu coração, porque é dele que depende a sua vida, tanto física como emocional. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero em Jesus ter contribuído para o seu dia ser melhor. Provoque aí o seu cérebro a ter as emoções novas, a ter um novo entendimento. Porque se você está tateando, andando perdido, você está com o mesmo entendimento que as pessoas que não conhecem a Deus têm. Porque aquele que conhece a Deus, aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, você vai provocar o seu cérebro com pensamentos bons. Não vai ficar aí tateando no escuro, porque o seu dia, ele vai se tornando claro, até ele ser perfeito. Então, para de se amoldar os seus pensamentos como o das pessoas que não conhecem a Deus. Sejam livres em Jesus. Não tem problema você ter raiva, você ter medo, você ter tristeza. O problema é você fazer disso um altar na sua vida. Você se torna até uma pessoa chata, uma pessoa que as pessoas não gostam de ficar perto. Porque você só sabe falar das suas tristezas, dos seus medos e da sua raiva. Use a tristeza para refletir. Use o medo para proteger seu coração. Use a raiva para colocar limite nas suas relações. Tá bom? Combinado? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você agora. Paizinho, em nome de Jesus, coloco os meus irmãos diante de Ti. O Senhor conhece qual é a área da vida deles que eles estão se sentindo roubados. Que eles possam entender que a luta deles não é contra pessoas, mas é contra o inimigo das nossas almas, que tem usado pessoas para atingir o nosso coração. Então, proteja o nosso coração, proteja o nosso entendimento, nos ajude a fazer as escolhas certas durante esse dia, para que as Tuas misericórdias não tenham sido renovadas em vão na nossa vida. Nos ajude a perceber essas misericórdias, tomar posse delas e fazer com que os nossos pensamentos o nosso entendimento seja modificado pelo Teu Santo Espírito. E tenhamos um dia incrível, cheio de vitórias com o Rei da Glória, invencível, do nosso lado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco cada um de vocês na presença de Deus agora e na autoridade que o Espírito Santo me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu ministro cura sobre você. Se você está enfermo, aí com alguma enfermidade no seu corpo, seja curado em nome de Jesus. Se a sua dor é nas emoções, seja curado em nome de Jesus agora. E eu coloco aqui a Giovana, Senhor, na Tua presença, derrame cura sobre ela, que a recuperação dela seja surpreendente, que ela logo volte para casa. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.